Y gracias a nuestro presidente. Ya entonces vamos a iniciar con la explicación uno a uno de los organizadores de este evento, de todos los eventos del calendario Fisoamérica. Denme un segundito, ya los vamos. Inés, ¿me recuerdas? Vamos con Sergio. Vamos primero con Sergio Medeira, de eSports. Sergio Almeida Medeiros es director de competencias de los eSports de Fisoamérica, máster en biometría y estadística aplicada, ex profesor del Departamento de Estadística de la Universidad Federal de Pernambuco, coordinador pedagógico de educación básica, coordinador de deportes electrónicos de la CBDU, Confederación Brasileña de Deporte Universitario. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias. No te escuchamos. Prende. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente ao senhor Ali Maluf Neto, presidente da Fisoamérica, e todos os presentes. Eu he estado seguindo as conferências e ha sido maravilhoso. Mi nombre es Sergio Medeiros, soy el coordinador de esportes de la Confederación Brasileña de Deporte Universitario, ex profesor del Departamento de Estatística de la Universidad Federal de Pernambuco y ex coordinador deportivo de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Soy también gerente operativo de la Base Gaming, que es una empresa gamer en mi ciudad, y coordinador pedagógico de educación básica, de educación secundaria. Hoy soy principalmente investigador sobre esportes e venho mostrar alguns dados sobre esse ecossistema que cresce exponencialmente a cada ano. Pero o que é o esporte eletrônico, ou esportes, em primeiro lugar? É uma área de atividades competitivas em que as pessoas desenrolam e treinam habilidades mentais ou físicas no uso das tecnologias da informação e a comunicação. Hoje em dia existe intenso debate sobre a aceitação dos esportes como deporte e eu la vejo com muita naturalidade porque muitos outros deportes em que hoje e hoje em dia são considerados desportos olímpicos, também sofreram uma série de desafios antes de serem reconhecidos como deporte, como foi o caso do skate e o surf. Por outro lado, muitos outros deportes do passado já não se praticam e quizás nem sequer se consideram como deporte. Se hacemos um repasso histórico do deporte, podemos ver claramente que o deporte é reflexo das atividades sociais da época. Me gostaria de fazer uma breve reflexão. Na antiguidade, na época dos cavaleiros, uma das modalidades mais praticadas eram as justas, que eram cavaleiros montados em seus cavalos, cujo objetivo era derribar seus oponentes mediante uma lança. Esse deporte está retratado na película A Knight's Tale, que mostra uma clara correlação entre as atividades bélicas da época com o deporte praticado. Na era do Império Romano, os gladiadores eram as atrações desportivas mais populares e, como na película Gladiador, antes que se produziram as batalhas, a disputa se contextualizava com ratio histórico de las guerras e conquistas romanas, e aqui, esse momento, as guerras do tempo eram muito frequentes. O maratón nasceu com herói grego que, segundo a leyenda, sacrificou sua vida para correr os 40 quilômetros entre as cidades de Maratón e Atenas, na Grécia. O corredor foi Filípides, que correu a distância para levar a notícia da vitória grega sobre os persas em 490 a.C. Hoje em dia, o maratón segue sendo um deporte olímpico e muito popular. E avançando pouco no tempo, na Revolução Industrial, em 1760, o deporte se utilizou como instrumento de disciplina e fortalecimento do trabalhador, com o fim de evitar o desabastecimento e aumentar a produção nas fábricas, onde a Inglaterra foi o lugar de nascimento da Revolução Industrial, convertendo-se em uma grande potência econômica. Deportes como o levantamento de peso e o lançamento de peso, natação, atletismo tiveram muito êxito nesse momento. E
se vemos atualmente, vivimos em um mundo digital, onde a informação flui instantaneamente e a comunicação através de meios tecnológicos aumenta consideravelmente o fluxo de dados. Tecnologias que usamos no diário com nossos teléfonos, computadoras, tabletas, computadores portáteis, tecnologias que também formam parte de los deportes tradicionais, como o VAR em futebol, o Challenger no vôlei, o desafio no vôlei e no tênis, e os sensores de contato em la esgrima e el taekwondo. E também os partidos virtuais de ajedrez e póquer, e devido à pandemia da Covid-19, outros menos conhecidos, alguns empezaram a praticar-se a raiz do confinamento, como é o caso do ciclismo virtual. Por lo que em uma sociedade tecnológica informatizada, como é nosso caso, é natural que os deportes também tendam a ser informatizados e os videojuegos, que são o deporte eletrônico, com jogos competitivos, estão preparados para tomar parte dessa nova demanda social. Essa demanda se pode atestiguar nas áreas de economia, educação, social e deportiva. Economicamente, os jogos eletrônicos geram maiores ingressos que a música e o cine combinados. Um estudo de Technet Immersive señalou que a indústria dos videojuegos está valorada em 173,100 mil milhões de dólares. Com isso, o setor é responsável de mais da metade do valor da indústria de entretenimento. Para 2022, a projeção de movimento solo para os esportes eletrônicos, proporcionada pela revista Newzoo e também publicada por Forbes, é de 100 mil milhões de dólares. Ademais de ter seu próprio mercado, a indústria de los juegos eletrônicos tem um impacto positivo em outros setores, já que impulsa a venda de produtos associados a los juegos eletrônicos, como parte de computadoras, teléfonos, periféricos como ratones, teclados, auriculares, sierras e outros produtos para jogadores. E outras ramas como souvenirs, juguetes, colecionáveis, livros, músicas, séries e películas. Aqui estão algumas películas retratadas em videojuegos para o cine, como o jogo Mortal Kombat, Street Fighter, Super Mario Bros., Sonic, Halo, Dota, League of Legends, Resident Evil, Tomb Raider, Prince of Persia. Então, esses são alguns jogos que fizeram muito sucesso em la cine na década de 90 e atualmente. Para a educação, atualmente os modelos pedagógicos são muito diferentes do que se usavam há 20 anos, sobretudo em la educação básica. O modelo clássico tradicionalista deu passo para as metodologias ativas, que têm como objetivo levar ao aluno como um ser ativo e protagonista de sua formação, apontando principalmente à interatividade dos conteúdos impartidos e à realidade do aluno. Uma das propostas das metodologias ativas é a gamificação da educação, trazendo jogos interativos que desafiam o estudante a resolver problemas, responder perguntas, buscar soluções lógicas e otimizar o tempo de resposta. E há vários artigos científicos que han mostrado resultados positivos nesse processo. Também temos o aspecto social do eSports, onde se observa que esse novo tipo de deporte depende muito mais do que jogadores e espectadores. Também dependemos de uma cultura tecnológica que se basa em lo social e em la integração entre as pessoas. Uma encuesta realizada em 2020 no Brasil mostra que 73,4% de los brasileiros dizem jogar videojuegos, e que são pessoas divididas em dois grupos. O primeiro grande grupo entre pessoas entre 25 e 34 anos, e o segundo grupo entre 16 e 24 anos. E diferente do que nós pensado inicialmente, temos que 53,8% da audiência de jogadores são mulheres.
Também temos que 48,3% dos jogadores preferem smartphones, seguidos do PC, com 15,3%, e consolas, como PlayStation 5 e Xbox, com 11,8%. Um tema interessante a analisar sobre a preferência dos smartphones por los juegos eletrônicos é sua acessibilidade. Además de la utilidad múltipla del dispositivo, los juegos suelen ser gratuitos y pueden executar incluso en versiones anteriores de dispositivos. Las consolas y computadores capazes de executar juegos más complejos son costosas, lo que aleja uma grande parte da população, especialmente em países que não estão tão bem desenrolados economicamente, como é o caso do Brasil. Atualmente, o jogo móvel mais popular é Free Fire. E durante um podcast, um streamer brasileiro chamado Gaules, que ele foi o mais visto do mundo em maio de 2022, comentou: um niño em uma comunidade já não habla la jerga del mundo del crimen, sino el de Free Fire. Hoje, o sonho del niño já não ser narcotraficante, sim o Nobru, que é o melhor atleta do prêmio eSports em 2019. E isso já me demonstra uma relevância social muito importante dos esportes. Em 2016, os deportes eletrônicos passaram a formar parte da programação deportiva dos Jogos Universitários Brasileiros, promovido por el CBDU, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, e desde então, as becas também han ido dirigidas a praticantes de modalidades eletrônicas, dando também acesso à la educação superior. Además de las competições nacionais, a FISU América organizou o primeiro torneio internacional de esportes em 2020 com a modalidade de futebol eletrônico, que foi o FISU América Challenge FIFA 20, brindando o intercâmbio sociodesportivo para os atletas de desportos eletrônicos. E no âmbito, e olhando para o esportes como competição no âmbito deportivo, a primeira competição de jogos eletrônicos tuvo lugar em 1972, no Laboratório de Inteligência Artificial e da Universidade de Stanford, com o jogo Space War, fabricado em 1962 por Steve Russell, e que foi publicado esta competência pela revista Rolling Stone. Em 1980, a companhia Atari realizou uma grande competência para 10.000 participantes do jogo Space Invaders, e hoje em dia, as competições de esportes promovidas por desenroladores de jogos e empresas associadas han ido batendo recorde atrás de recorde. No ano de 2018, a final do Mundial de League of Legends, que é uma modalidade de esportes eletrônicos, só perdeu em audiência ante o Super Bowl de futebol americano e a final da Copa do Mundo do FIFA. Además de uma grande audiência, os prêmios também han alcançado valores muito altos, sendo em 2020 o montante aproximado de $95 milhões em premiações para equipes vencedoras. Tomando níveis de mega eventos de grande êxito, ha despertado os interesses de grupos desportivos tradicionais como o Flamengo, Cruzeiro, Goiás, River Plate, times da MLS, que é a Major League Soccer, nos Estados Unidos, que estão apostando por equipes de desportos eletrônicos, das mais variadas modalidades. E, todavia, para finalizar, vemos um cenário de esportes em desenrolo e ainda com deficiências em algumas áreas, como a legislação, pero é inevitável ver o crescimento e reconhecer como um fenômeno que se ha vuelto popular. No reconhecer os esportes como deporte hoje pode terminar haciéndole llegar tarde. Por último, les agradeço sua atenção e se querem contactar de mi Instagram é @sergio.amf e mi correio eletrônico é sergio@gmail.com. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui
especialmente a senhor Ali Maluf Neto, um grande amigo, presidente da FISU América, e espero ver todos vocês em las competências del FISU América, também em esportes eletrônicos. Muchas gracias, Sergio. Saludo y esperamos vernos pronto ya en el torneo nuestro de FISU América. Hay un par de consultas que tenemos por acá, una en el chat, ok, y estaríamos invitando cordialmente a todos los amigos de FISU América. Ya prácticamente estaremos en contacto con todos los presidentes de las federaciones en la convocatoria del eSports que tenemos FIFA, y vamos a desarrollar FIFA 2021. Estábamos con la duda porque el FIFA 2022, si los que son gamers saben que ya a partir del año 2023 ya no va a existir más FIFA. Otra empresa compró la franquicia y entonces este año se está vendiendo, se está dando gratuito el FIFA 2022. Es un tema que tenemos que analizar a nivel del comité de eventos, en sentido de si convocamos FIFA 2022 en vez del 21 que ya estaba previsto para desarrollar este año. Entonces, estén atentos, por favor, a las redes sociales de la FISU. Está para el mes de mayo, ya el mes de junio, el cierre de inscripción. Y posteriormente estaríamos haciendo la convocatoria oficial. Y desde luego, en ese sentido, nuestros amigos brasileños llevan una delantera importante. De hecho, nuestro vicepresidente primero del FISU, Luciano Cabral, es miembro de la Federación Internacional de Deportes Electrónicos. Hay una consulta por acá. Dice, bueno, que es una excelente temática de disertación. Felicidades. Dice, ¿cómo implementar en las instituciones universitarias de países latinoamericanos que carecen de presupuesto, incluir en su programación deportiva los eSports y sea parte de la cultura deportiva universitaria? Esta pregunta la hace el profesor Milton Morales de la Universidad de Carabobo. Adelante. Primeiramente, precisa identificar quais são seus estudantes que praticam dessa modalidade, fazer uma consulta interna e também uma competência interna da instituição, para que posteriormente possa até mesmo promover a sua própria competição para atrair novos participantes. Os esportes eletrônicos, eles são bem autônomos até certo momento, devido às plataformas de jogos eletrônicos já oferecer essa acessibilidade a los que já jogam. Então, eu vejo primeiramente que é necessário uma competição interna para identificar esses possíveis participantes, para que possam representar em competições externas a nível nacional e internacional. A CBDU promoveu a primeira competição em 2016, onde não existia competições universitárias a nível nacional. As instituições de ensino superior identificaram jogadores que desejavam jogar e enviaram para essa competência. Então, em primeiro momento, é realmente uma ampla divulgação das competências, atraindo o público e identificar quem são os jogadores. Acredito que, dessa forma, primeiramente, em exposição das competências, é o primeiro momento, o primeiro passo. De acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. Rubén, tenía una consulta. La consulta va en la línea de que, ¿qué consideras vos en relación que los juegos electrónicos limiten la actividad física de los niños? Y, ¿cuál es su criterio? Sim, eu tenho uma dificuldade linguística. Eu sou brasileiro, tenho uma limitação em espanhol, mas tenho alguns argumentos em ponto disso. Quando nós praticamos futebol, por exemplo, nós temos treinos 2 ou 3 vezes durante a semana, e se somarmos todas as horas que jogamos ou que treinamos, temos ao todo de 10 a 15 horas por semana. Então, existe
de fato, uma limitação de tempo de treino. Em los esportes eletrônicos, muitos parentes não estão tão ligados à prática dos filhos e deixam ele jogar por horas e horas e horas. Isto faz, de certa forma, mal para o aluno, para a criança, para o ninho, e realmente o que precisa é ter um acompanhamento. Como no esporte existe acompanhamento pedagógico, no deporte tradicional existe acompanhamento pedagógico, no deporte eletrônico também necessita ter esse acompanhamento pedagógico. Equipes profissionais têm preparadores físicos e treinamento físico também para deportivos eletrônicos, justamente porque realmente é uma modalidade sedentária, onde hacemos a ficar sentado por horas e precisamos movimentar através de outras atividades. Não, por isso, limitar horas de treinos ou horas de práticas e ter um acompanhamento mais próximo de todos que praticam. Não deixar, não ter limites, dar limites de treinamento para que outras práticas deportivas também sejam realizadas. Ok, muchas gracias por las respuestas. También comentarle a Rubén y ampliarle un poco la información. En Costa Rica tenemos el subcampeón mundial de juegos electrónicos y él, dentro de su preparación, tiene 6 horas de preparación física prácticamente previo a los entrenamientos y demás. Entonces hay un complemento que se hace. Efectivamente es un proceso educativo y formativo que hay que trabajar para que efectivamente no haya lo que usted plantea, el sedentarismo, y que nos convierta a nosotros en un problema serio. Así que bueno, agradecer y volver a invitar a nuestro evento de eSports, el FIFA 21, que vamos a estar desarrollando. La convocatoria va a estarle llegando a cada uno de los presidentes de sus federaciones y se estará informando de forma oportuna las fechas de inscripción y demás. Ya es la tercera edición con este año. Esperamos volver a tener la inscripción que tuvimos en años anteriores, y los eSports vinieron para quedarse en FISUamérica. La pandemia nos obligó en primera instancia, pero nos dejó abierta la posibilidad de continuar con esta disciplina deportiva, que ya es una disciplina deportiva aceptada incluso por organismos internacionales de deporte. Y desde luego también el caso del ajedrez, el ajedrez virtual, que ya es una competencia que tenemos permanente en FISUamérica. Así que bueno, agradecerte y un aplauso para cerrar la sesión de la presentación. Muchas gracias. Mucho gusto.